Olá, alunos do ensino médio, professores e pais que acompanham as nossas aulas de matemática aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula hoje é gráficos da função seno. Muito bem, esta aula tem um formato diferente, ela é gravada. Então, a qualquer momento que você quiser rever uma explicação, ver um slide, pause o vídeo, reveja e depois dá um play e continua junto com a gente. Separe aí folhas para anotações, lápis, borracha e caneta. Vamos começar? Então, nós vamos começar falando a respeito do gráfico da função seno. Lembre que a função seno, ela é do tipo f de x é igual 100x, que é a abreviação da palavra seno, ou y igual 100x, para todo x real. Observe que aqui na tabela, na primeira coluna eu coloquei os ângulos divisores de quadrantes do ciclo trigonométrico. 0 radianos, π sobre 2 radianos, π radianos, 3π sobre 2 radianos e 2π radianos. E aí, eu coloquei os valores da função seno. Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1 e seno de 2π é 0. Vamos unir lá no gráfico os pares ordenados? 0 com 0, π sobre 2 com 1, π com 0, 3π sobre 2 com menos 1 e 2π com 0. E é claro que o nosso gráfico da função seno tem o formato de onda, certo? Lembraram? Tudo tranquilo até aqui? Muito bem. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Complete a tabela de f de x igual a 2 mais seno de 3x. A dica aqui é o seguinte: observe que após a palavra seno, eu tenho 3x. Então, na tabela, a gente atribui a 3x os valores dos arcos divisores de quadrantes. Porque desta forma, a gente consegue colocar o valor de seno de 3x. Então, seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1. E seno de 2π é 0. E agora a gente vai efetuar esta sominha. 2 mais o resultado da coluna anterior. 2 mais 0, 2. 2 mais 1, 3. 2 mais 0, 2. 2 menos 1, 1. E 2 mais 0, 2. Agora, o que é importante é calcular o valor de x, o que nós vamos depois colocar no gráfico. Bom, se 3 vezes x é 0, para eu encontrar o valor de x, se ele está multiplicando, você concorda que eu tenho que dividir? Então, eu vou dividir cada um desses números por 3. 0 dividido por 3 dá 0. Ah, mas e quando eu tenho fração, professora? Quando eu tenho fração, dividir por 3 é multiplicar o número que está no denominador. Nesse caso, não é o 2? E 2 vezes 3? 6. Muito bem. Π, vou pegar o π e dividir por 3. Agora eu tenho 3π sobre 2. Veja bem, 3π sobre 2, eu falei que era multiplicar o denominador, não é verdade? Mas esse 3 de cima e esse 3 de baixo eu posso simplificar. Então, aqui vai sobrar o π sobre 2. E o último, vou pegar o 2π e dividir por 3. Então, aqui está a resolução do primeiro exemplo. Não esqueça dessa dica. Então, atribua os arcos divisores de quadrantes para o 3x, que aí fica mais fácil de você encontrar o valor da função seno. Tudo certo? Vamos, então, para um segundo exemplo. Agora, eu quero construir o gráfico de f de x igual a 2 mais seno de 3x. Bom, aqui a tabela já me deu o valor de x e o valor do f de x. Observe que todos os valores de f de x são positivos. Então, eu vou ter valor de f de x apenas para cima do eixo x.
Aqui no encontro é o 0. Vamos dividir aqui 1, 2, 3. E vamos dividir no eixo x. O 0 já está. Vou colocar o π sobre 6. Na sequência, o π sobre 3. Depois, o π sobre 2. E o último, 2π sobre 3. Agora, vamos unir os pares ordenados. 0 com o 2, está aqui. π sobre 6 com 3, aqui em cima. π sobre 3 com 2, vou descer de novo. π sobre 2 com 1 vem aqui embaixo. E 2π sobre 3 com 2 vai subir de novo. Lembre que este gráfico tem um formato de onda. Então, eu vou fazer curvo, bonitinho. Esse está feinho, mas aqui a resolução tá bonitinha para você. Tranquilos até aqui? Ótimo, porque agora é o momento das atividades. Então, eu vou ler as atividades, depois você pause o vídeo para resolver. Então, preste atenção. Atividade 1. Complete a tabela de f de x igual a 1 mais seno de 5x. Observe que eu já coloquei para o 5x o valor dos arcos divisores de quadrantes, para te ajudar, né? E atividade 2, construa o gráfico de f de x igual a 3 mais seno de 3x. Já coloquei o valor de x e de f de x para você poder fazer o gráfico. Muito bem, agora pause o vídeo, resolva as atividades e depois dá um play e vem conferir os resultados. Voltamos daqui a pouquinho. Voltamos! E aí, deu tudo certo? Foi fácil? Tenho certeza que foi. Bom, vamos conferir as respostas? Então, atividade 1. Na atividade 1, eu já tinha completado para você o valor de 5x com os arcos divisores de quadrantes. Então, vamos calcular o seno desses valores. Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1 e seno de 2π é 0. Agora, podemos efetuar esta soma. 1 mais o resultado da coluna anterior. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 0, 1. 1 menos 1, 0. E 1 mais 0, 1. Agora, lembra, para calcular o valor do x, se o 5 aqui está multiplicando, eu vou ter que dividir todos esses números pelo 5. 0 dividido por 5 vai dar 0. Ah, e como é que é mesmo na fração? Ah, na fração, se eu estou dividindo por 5, é a mesma coisa que multiplicar o denominador por 5. Lembraram? Isso, então vamos lá. π sobre 2 é a mesma coisa que 2 vezes 5, π sobre 10. O π divide pelo 5. 3π sobre 2. Então, eu vou ficar com 3π e multiplicar embaixo. 5 vezes 2, 10. E o 2π vai ser, então, dividido pelo 5. Então, está aqui a resolução da atividade 1 para vocês. Conferiu? Deu tudo certinho? Deu, né? Ótimo. Vamos, então, para a atividade 2? Na atividade 2, eu pedi para você construir o gráfico. E a função é f de x é igual a 3 mais seno de 3x. Observe que todos os valores de f de x são positivos. Então, eu vou montar o meu gráfico apenas com valores para cima do eixo x. Então, aqui está o 0, 1, 2, 3, 4. E agora os valores de x. 0, o primeiro, π sobre 6. O segundo, π sobre 3. O terceiro, π sobre 2 e o último, 2π sobre 3. Agora, vamos unir os pares. 0 com 3 vai ficar aqui no eixo y. π sobre 6 vai com o número 4 aqui em cima. π sobre 3 vai com o número 3, aqui está começando a descer. π sobre 2 vai com o número 2, desceu mais um pouquinho. E 2π sobre 3 vai com 3, agora sobe.
Muito bem. Este gráfico tem o formato de uma onda. Então, eu vou unir os pontos com uma curvinha. Aqui está a resolução da atividade 2 para vocês, bonitinha, né? Dentro das escalas, tudo. Espero que tenha conferido com a sua resposta. Bom, de qualquer forma, se ainda ficou alguma dúvida, procure o seu professor lá na sua escola. Ou então, reveja o nosso vídeo, para você poder ficar antenado na matemática, hein? Lembre, matemática é praticando que se aprende. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal!